Olá, muito bom dia! Tá começando aqui pela Jovem Pan, mais um. A nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta-feira, 17 de janeiro de 2019. Maduro e Mercosul. O que você precisa saber sobre o encontro entre Jair Bolsonaro e o presidente da Argentina? Pelo Twitter, a chefe-mor do PT, Gleisi Hoffmann, criticou Maurício Macri por ele ter falado mal da Venezuela. Tire as crianças da sala. Contra a sexualização, Felipe Neto, um dos youtubers mais famosos do Brasil, bane de seu canal a MC Melody, a funkeira de apenas 11 anos que causa polêmica com suas músicas, roupas e caras e bocas. Não convide para a mesma festa. A apresentadora e ativista Luísa Mel passa sermão no apresentador do Big Brother, o Thiago Leifert, por comentários sobre veganismo. Daqui a pouquinho, o Caio Coppola vai explorar essa história para além do senso comum. Fique com a gente. É o Morning Show que está começando. Esses são os nossos destaques dessa manhã. E eu já dou o bom dia aqui para saber da nossa hashtag com ela, Paulinha. E aí, Paulinha? Bom dia, Edgar Piccoli. Você sabe que hoje aqui no Morning a gente também vai falar do tal 10-Year Challenge, o desafio dos 10 anos. Esta febre na internet, Edgar, você fez o seu? Claro que não. Eu, é óbvio, fiz o meu. Joga na tela, Bruno. Entregue a história dados. É fácil. A gente vai falar sobre isso. Eu vou te explicar direitinho. Entregue dados. Você posta lá uma foto sua de 10 anos atrás, uma foto atual. Tem gente falando sobre o que passou nesses 10 anos, você o que diria pra você mesma. Você sabe, minha dermato é show. Show. Né? E eu não vou fazer merchan porque eu pago por ela. E aí é o seguinte, você pode contar um pouco da sua trajetória. Ali tem gente falando do que passou nesses 10 anos, do que superou, como é que tava ali há 10 anos. O tempo te ajudou, hein, Paulinha? Obrigada, vocês são muito gentis. Agora a loira está bem melhor. Ai, como é bobo, Arcon. Ele que parece o Magnum e fez esse post de grande sucesso nas redes sociais, Arcon e Magnum. Teve essas brincadeiras legais também, né? Pegar uma pessoa famosa, um personagem de filme que você parece, enfim. Daqui a pouco a gente explica melhor, mas você sabe que hoje a nossa hashtag foi muito trabalhada por toda aquela equipe multidisciplinar de criação que a gente tem no Vale do Silício, porque agora a gente terceirizou. Pessoal de TI, psicólogos. Exatamente. Né? A gente vai com a hashtag Desafio dos 4 anos, Edgar. Mas aí é o seguinte, você pode marcar ele aí. @Jair Bolsonaro, o nosso presidente. Porque é ele que vai enfrentar esses desafios, tá? Você pode jogar pra ele, ele gosta de um Twitter, ele gosta de responder a galera. Então vamos pros assuntos mais comentados, ajudando o presidente a fazer uma peneira. É aí que a gente vai usar a tecnologia. Se eu gostar, eu respondo com joinha. 4 anos por causa do tempo de duração do mandato, né, Paulinha? Pois é. Então é hashtag... Precisa de uma grande equipe mesmo. Desafio dos 4 anos. Olha. Mande o seu desafio, use GIFs, use memes, @Jair Bolsonaro, coloca o presidente, envolve os ministros, eu não sei. Tô esperando a participação de vocês aqui no nosso Twitter. É fato que Bolsonaro tem aí muito desafio pela frente aí, né, para esses próximos 4 anos. Agora tem o seguinte, um monte de teoria tá circulando por aí, dando conta de que esse 10-Year Challenge aí não é uma mera brincadeira. Vai lá, olha aí que legal, brinca aí, põe uma foto 10 anos atrás, uma foto agora. Haveria algo por trás desse desafio, tipo o interesse das empresas, né, em que você forneça os seus dados, né, e ali, dessa forma, as empresas vão saber, né, como é que a gente vai envelhecer. Na interação pelo nosso WhatsApp, você pode mandar mensagens em vídeo aqui pra gente sobre esse assunto. O número é o 11 931 17 1009. A gente quer saber o seguinte, de você que nos assiste, de você que nos ouve aí, ó. Você aderiu a esse desafio? Né? Você acha que ele pode ser uma espécie de armadilha virtual? Tem sempre alguma coisa... Não tem almoço grátis. Já ensinou o bom americano capitalista na veia, né? Não existe almoço grátis, pessoal. Jamais. Hein? Mas se for grátis, me dá o endereço do dermatologista ou de quem faz o botox, porque tá todo mundo muito melhor do que 10 anos atrás. Ninguém piora nesse mundo. Incrível, eu reparei isso também, Pepito. Vai lá, mande a sua opinião. E aí, você participou do desafio?
E aí, com essa história de poder ser um fornecimento de dados para as empresas? Ficou com a pulga atrás da orelha? Então divida a sua opinião pelo 11 931 17 1009. No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, também pelo nosso portal jp.com.br e pela nossa transmissão diária aqui, o nosso live streaming pelo youtube.com/morningshowjp. Conteúdo extra nas mídias sociais. Estamos lá no Instagram com fotinhas bonitinhas de cada edição deste programa e também na nossa página do Facebook. Passe por lá, deixa o seu joinha que a gente fica bem satisfeito e feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá apenas começando. A ex-ginasta Laís Souza publicou um vídeo no Instagram em que aparece mexendo o tronco. Em 2014, ela sofreu um acidente quando se preparava para uma prova de esqui aéreo nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi. Perdeu movimento, sensibilidade e controle de todos os órgãos abaixo do pescoço. Vamos falar dessa história, Paulinha? O que o Neymar tem a ver com esse vídeo de ontem aí e a reabilitação da Laís Souza? A Laís Souza emociona todo mundo no Instagram dela por essa luta que ela tem, esse esforço que ela faz em se recuperar. E eu acho que inspira muitas outras pessoas que ficaram tetraplégicas ou que sofreram algum acidente e que hoje têm dificuldade ou impossibilidade de mobilidade. E ela tem a sorte de contar com patrocinadores reais, Edgar, gente que sabe o quanto isso custa, né? Porque não é só de esforço que a pessoa usa para conseguir se reabilitar. Tem muitos profissionais envolvidos, né? Muitos equipamentos que tem que ser usado para conseguir essa reabilitação. Avanços científicos a cada tempo, e a Laís é uma das pessoas que conta com o apoio, por exemplo, do jogador Neymar, Edgar. Não é de hoje, o Neymar, desde que aconteceu esse acidente, se propôs a visitar a Laís, a conhecer a história dela e a realmente contribuir financeiramente para a recuperação dessa atleta. O Luciano Huck também já contribuiu, e nesse post em especial da Laís, em que ela consegue movimentar os ombros e também um pouco do tronco, são 2 vídeos que estão disponíveis lá no perfil do Instagram dela, ela explicitamente agradece às pessoas que financiam esse processo de luta dela. Então ela escreveu o seguinte, deixe que seus sonhos sejam maiores que os seus medos. Obrigada a todos vocês que sonham comigo. O carinho que recebo é a mola propulsora. E aos parceiros, @Estácio Brasil, @Neymar Júnior e @Doda Miranda, que é aquele cavaleiro que era até casado com a Tino Onassis e tal. Então, é emocionante de acompanhar. Essa menina realmente tem uma trajetória incrível. E o Edgar Piccoli já entrevistou ela aqui para o nosso fórum Mitos e Fatos. Eu até separei o trechinho, porque ela fala exatamente de algumas chavinhas que mudaram ali na cabeça dela depois de que tudo isso aconteceu. Vamos conferir? Vamos ver. Assim, tudo que eu aprendi de lá pra cá, né, essa experiência de vida que eu tive, eu devo a muitas pessoas, sabe? A palavra paciência, a palavra gratidão, pra mim cresceu muito, assim. O que você mais sente falta da tua vida pré-acidente? Real. Acho que é um abraço, sabe? Abraçar mesmo, sentir um peito no peito, isso eu sinto muita falta, que mudou. Mas eu consigo, com outras coisas, sabe, irrigar isso. Quer um? Quer um abraço? Eu vou querer depois. Esse momento foi muito emocionante, porque o Edgar levantou e foi dar um abraço na Laís. Eu vejo o vídeo e me emociono bastante, porque uma coisa tão simples, né? Um abraço. Você sabe? Algo que a gente talvez não valorize tanto e que pra ela faz falta. Pois é, fiquei até arrepiado de ouvir de novo essa parte da entrevista. Esse foi o final da entrevista. Quando eu encontrei com a Laís, antes de fazer lá a nossa conversa, né? No Mitos e Fatos, ela já de cara se mostrou uma pessoa que me surpreendeu, assim, pela serenidade. Óbvio que já ela havia tido tempo de
de trabalhar isso dentro dela, essa condição e o esforço que ela teria que então fazer a partir daquele momento do acidente para seguir adiante com a sua vida, né? E ela me mostrou, acho que isso que é uma coisa que muitas pessoas que passam por essa situação têm, mas não todas. Muitas carregam essa revolta, esse incômodo que vai, na verdade, minando, inclusive, a possibilidade de tratar. Sem fazer nenhum julgamento aqui, porque cada um vive a sua experiência. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi, a princípio, essa serenidade, essa clareza com que ela entendia a situação dela. Eu acho que isso é uma mola propulsora num tratamento desse, a força de vontade, o que ela tem na cabeça e o que ela manda de informação para o restante do corpo. Uma coisa que me chamou a atenção também, que aí foi um choque para mim, pra a gente não ter o hábito de estar sempre com pessoas assim, né? Foi que quando eu cheguei, a gente começou a conversar para falar um pouco do que seria a nossa conversa, o nosso papo ali na palestra dela, né, nessa entrevista. E ela me pediu, ela falou assim: você pode acomodar o meu braço em cima do meu colo? E eu fiquei, assim, por um instante paralisado com esse pedido. E eu vi que como a gente deve ser grato, né? Porque a gente acaba passando por cima de tanta coisa que a gente faz na automação, sem perceber do valor que tem um movimento de pinça nas mãos, assim. Então eu fiquei muito emocionado, foi uma das entrevistas mais emocionantes que eu fiz aí ao longo da minha carreira com a Laís. Tô até emocionado agora. Fiquei emocionado de ouvir. Força, Laís. E vale a pena assistir essa entrevista na íntegra, tá disponível no YouTube da Rádio Jovem Pan, é só você procurar Mitos e Fatos, Laís Souza, que você vai encontrar essa entrevista completa, vale realmente a pena. Vamos seguir? Então vamos lá com mais um episódio do nosso Inoxidável. Todo dia, hein? Inoxidável é bom. Todo dia uma festa. Eu acho que não vai ter mais festa daqui a pouco, essa é a minha previsão. Nosso Inoxidável quadro Não Convide para a Mesma Festa. As estrelas de hoje são o youtuber Felipe Neto e a MC Melody. Fefito, o que é que tá rolando, Fefito? Olha, eu até tive que recuperar o fôlego agora, depois do seu depoimento. Mas, gente, vocês lembram da MC Melody? MC Melody é aquela menina, pra você que não tá contextualizado no mundo do YouTube, no mundo dos memes, que surgiu quando ainda era muito criança, com sua amiga Débora do Falsete, literalmente berrando um falsete ali, machucando a garganta, como muita gente acusou na época. E ela virou uma estrela da internet, que depois evoluiu para o mundo do funk. Ela é filha, inclusive, de um moço chamado MC Belinho. Melody, então, começou a galgar sua carreira virtual, chamar a atenção de figuras da internet, de algumas estrelas da internet, e a gravar seus próprios funks. Só que tem um problema. A Melody, hoje em dia, tem 11 anos, querido ouvinte. E ela tem se vestido como mulheres bem adultas. Como você tá aí na internet assistindo, pode ver. A Melody tem exagerado no decote, às vezes tem feito umas poses empinando bumbum, por exemplo. Outro dia gravou um videoclipe de biquíni. E essa semana ela mostrou um story, e esse story a gente não vai mostrar aqui porque se trata de uma criança de 11 anos, mostrando a marquinha do sol no seio. Quase mostrando bem mais do que deveria. Pois é. E aí, o que aconteceu é que o Felipe Neto, que é um dos grandes entusiastas da MC Melody, que todo clipe que ela lançava, ele fazia um vídeo de reação a isso, que bombava ela, ajudava ela a ter seus likes ali, suas visualizações, não gostou nem um pouco disso e já tinha alertado ao pai e a própria cantora. Então ele veio a público pra dizer que, olha só, galera, infelizmente a Melody está banida do meu canal. Havia informado ao seu pai que não faria mais react enquanto ela fosse sensualizada. Ele me prometeu que ia mudar, mas só piorou e piorou muito. Ela tem 11 anos. 11. Eu tive que censurar uma foto para poder exibir. Tentei de todas as formas mudar isso. Conversei com ela, conversei com o pai. Nada adiantou. Enquanto isso, todas as entidades que dizem querer proteger as crianças fecham os olhos e ignoram o que está acontecendo. Ninguém faz absolutamente nada. Cansei. O Felipe Neto ainda diz assim, ó, eu quero lembrar a todos, por favor, a Melody é uma criança, uma menina ingênua que não faz a menor ideia de tudo isso que acontece. Ela é um doce de criança. Veio aqui no ano passado e me trouxe um desenho que ela fez pra mim.
Por favor, não maltratem ela não tem culpa de nada. Aí você se pergunta, por que isso é um grande bafão? Quem é Felipe Neto? Felipe Neto é basicamente o maior youtuber desse país. Ele, inclusive, tem uma grande influência, junto com seu irmão Lucas Neto, no mundo infantil. Muitas crianças e pré-adolescentes assistem os vídeos dele. E aí, esse tweet do Felipe Neto deu início a um debate sobre hipersexualização de crianças. Um debate que, inclusive, se espalhou. Tem uma youtuber, você pode ver aí fotos da Melody, que ela não parece, nas quais ela não parece nem um pouco uma criança de 11 anos. Ela já tá com o cabelo pintado, muito maquiada, usando roupas mais ousadas. Uma youtuber italiana que mora nos Estados Unidos fez um vídeo no canal Ready to Glare, que já teve mais de 500 mil de visualizações, dizendo assim: Melody precisa de socorro, protejam essa criança de 11 anos. Muita gente pode achar que é exagero e tudo mais, mas pra vocês terem noção, eu fui procurar no arquivo, eu achei entrevistas da Melody aos 11 anos, dando entrevista pra programa de celebridades, dizendo a seguinte frase: eu não coloquei silicone não, gente, eu uso sutiã normal, eu uso bojo, porque se eu não colocar, fica feio, tem que ficar bonita, lacrar e ficar um nojo, que é o nome da nova música dela. Imagina você então que uma criança de 11 anos tem que responder se colocou silicone ou não. Outros youtubers como o PC Siqueira vieram a público falar: eu não consigo entender porque o pai dela não foi impedido pela justiça de fazer esse tipo de coisa, ou até mesmo alguém tirar a guarda dele. Eu não entendo muito sobre o assunto, mas colocar sua filha de 11 anos para explorar sensualidade e lucrar com isso parece grave. O pai da Melody então respondeu, o MC Belinho disse ao UOL o seguinte: fico surpreso de ele fazer uma publicação dela antes de falar comigo, isso sobre o Felipe Neto. Ele é um cara muito famoso e não precisa desse tipo de coisa, ainda mais com a gente, que somos muito legais com ele. Ficou muito esquisito, já que ele tem meu contato. Mas já que ele quer banir, pode banir os 150 milhões de visualizações que geramos para o canal dele. Parece então que o pai tá mais preocupado com as visualizações Os do cliques. que E com a parece discussão. que foram abertas já duas investigações no MP, exatamente por isso, exploração, Exatamente. sexual, mas assim, não deu em nada. Não deu em nada porque, teoricamente, não haviam provas pra isso, eu não sei, né? Os detalhes dessas investigações. Foram abertos 2 inquéritos, não aconteceu nada, né? Sei lá. O Felipe Neto questiona ainda, por exemplo, por que essas MC investigações Loma, funcionaram né, por com a exemplo. MC Loma, que estava faltando ao colégio para fazer seus shows de funk e acabou proibida de se apresentar, e essas coisas não funcionam, então, com a MC Melody, 2 vezes o MP investigou a sexualização da Melody e não aconteceu nada. Já a Loma foi imediatamente investigada e proibida de cantar quando saiu da escola, o que tá certo. Mas por que 2 pesos e 2 medidas? Porque nada acontece com a Melody. Não precisa pensar muito para entender. O que ele quis dizer é que, basicamente, mulheres hipersexualizadas são consideradas normais na nossa sociedade. Isso também virou meme. Se você acha um meme de bom gosto ou de mau gosto, fique você aí pra pensar nisso. Mas fizeram 10 Year Challenge da Melody. E aí, basicamente, colocaram... Não, um espermatozoide, literalmente. Espermatozoide, nem é o embrião. Pra lembrar, a gente que há 10 anos a Melody mal existia. mal No caso, ela tem 11 existia, anos, sim. né? Ela teria 1 ano. Sim. O assunto tá inflamando as redes sociais desde ontem. Tô bem curioso pra saber da opinião de todo mundo. Eu acho que a hipersexualização da Melody é de fato um assunto. Os clipes dela, os mais recentes, inclusive, mostram ela sempre com o namorado, dando beijinho, rebolando. Meio que agindo como uma diva pop mais velha. Porque a gente tem esse tipo de exemplo, né? A Britney, a Beyoncé. Várias mulheres agem E como não é mulherões, muito mas de elas hoje são também, mulheres. né? Não é de hoje. Desde que ela apareceu, que existe essa cobrança em cima do pai, porque afinal ela apareceu com 9 anos e hoje ela tem 11 anos, quer dizer, ela é bem novinha. E o pai dava desculpas do tipo, não, é uma personagem, na verdade, em casa ela é uma menina super, enfim, vivendo a idade dela e tal. Sei lá, não De é o que 11 parece, anos, mas uma criança enfim. de 11 anos tem como distinguir esse tipo de coisa? Pois é. Bom, vamos lá, vamos pôr na roda a conversa, Caio, pra você falar. E só pra um comentário aí em cima do que o Fefito trouxe pra gente, há tempos já que essa hipersexualização das crianças vem acontecendo.
Quem não se lembra da boquinha da garrafa? Aí aquelas histórias lá de Sim. trás. Vai dançar a boquinha da garrafa. A criança entendia aquilo como uma brincadeira sem ter noção do que aquilo denotava, né? Mas hoje em dia, se a gente critica isso também, a gente incorre no politicamente correto. Porque ninguém cresceu traumatizado de descer na boquinha da garrafa. Agora, acho que essas discussões não existiam naquela há quem naquela em verdade. sã consciência possa discordar que cada coisa deve estar a seu tempo e que essa menina realmente está se expondo de uma forma inadequada para a idade que tem, quer dizer, isso é uma coisa que se replica no Brasil. A diferença é que ela é uma youtuber com, sei lá, milhões, provavelmente, de seguidores aí, né? Acho que você pegou na ferida. Não é? Exatamente isso. A diferença entre a Melody e milhares de garotas pelo Brasil é justamente o nível de exposição. Né? Quando você fez a chamada, né, não convide para a mesma festa, seria impossível. Ela tem 11 anos, ela nem pode ir na festa. Né? Já começa daí. E eu acho que, obviamente, as motivações do pai têm, enfim, segundas intenções, mas a crítica ao Felipe Neto é pertinente, porque ele demorou muito para perceber que a situação tinha ido longe demais. Né? Esse assunto é muito novo para mim, né? Eu tive que pesquisar na internet quem que era MC Melody, por aí vai. E assim, eu até comentei com a Paulinha, né, na redação, que me chocou. Na hora que eu joguei o nome dela no Google, Edgar, as palavras correlacionadas, né, as palavras-chave eram assim, MC Melody, dançando, beijando e rebolando. Sim. Eram os primeiros resultados. Aliás, ela tem funk, ela faz funk, é isso? Ela faz uma funk e é funkeira, importante isso? dizer que a maioria dos vídeos dela e das fotos dela tem um monte de adultos sem noção, Então, fazendo comentários que são pedófilos. Esse tipo de comportamento na cabeça de um cara que não tem uma estrutura, de uma pessoa que não tem uma estrutura, para não generalizar, quer dizer, Pode ser um muito perigo. prejudicial. Pode E ser outra muito coisa, prejudicial. Edgar, como ela tem muita exposição e ela é, digamos, uma celebridade, né, de 11 anos, então você imagina outras meninas de 11 anos Se espelhando olhando ali. e falando, gente, como é que eu não tô assim? Por que é que eu não tô maquiada assim, com esse peitão Sim. assim? Por que é que eu não estou agindo assim? Então ainda tem esse impacto aí pro público. Lembra que eu da mesma falei idade. há um tempo atrás que eu não acredito na expressão ideologia de gênero, mas sim na expressão questões de gênero? Pra mim, ideologia de gênero é basicamente impor que meninas de 10 e 11 anos têm que parecer adultas, porque elas só têm valor numa sociedade. Se mostrarem gostosonas, aspas, muitas aspas nisso, porque estamos falando de criança. Se mostrarem empoderadas nesse sentido quanto ao seu corpo, assim, como uma mulher adulta. Criança é criança, adulto é adulto. Nesse caso, a gente tem que perceber que tem uma estrutura social muito montada para que as mulheres sejam desejadas desde cedo. E é meio absurdo a gente perceber isso numa criança de 11 anos. E aí eu queria colocar uma outra questão aqui. Agora que a Melody já é tratada como adulta, inclusive recebendo comentários de um bando de homens sem noção, como fazer a Melody voltar a ser criança? Porque o figurino já é de adulto, as atitudes já são de adulto, os clipes que ela faz já são de adulto. A volta pra isso? Você trouxe aquela informação, né, da entrevista dela. Eu também me deparei com essa notícia. E aqui vamos dar nome aos bois, pô. É uma entrevista da Rede TV no programa do Nelson Rubens. E a chamada era Melody nega implante de silicone. Né? Então a mídia tem um papel crucial, seja ela no YouTube ou seja ela na TV aberta, especialmente, que é uma concessão pública, Edgar, né? De não glamorizar a sexualização infantil e exercer censura quando houver conotação sexual, que em muitos casos é flagrante. Né? Eu queria trazer aqui aí a baila para discussão a obra de uma feminista, olha só, uma feminista best-seller do New York Times, a Peggy Ornstein. Ela escreveu livros como Cinderela Comeu Minha Filha e Garotas e Sexo. Obviamente eu tenho uma série de divergências com ela do ponto de vista político e a gente sabe que o feminismo, algumas correntes de feminismo, elas estão intrinsecamente ligadas aí à revolução sexual, caráter liberalizante, libertário e tal. Só que o que é interessante na obra dela, ela descreve, Paulinha, como essa sexualização precoce e a hipersexualização está prejudicando, inclusive, a vida sexual das jovens. Isso desde a adolescência até o começo da vida adulta, né? Nem estamos falando de crianças agora.
ansiedade, frustração de expectativa, um desejo de aprovação sexual a aprovação social pelo sexo, Sim. né? Então, olha que dado contraintuitivo. Os millennials e a geração Y, vamos dizer assim, eles estão transando 20% a menos que os jovens na década de 90. E isso num contexto de um ambiente de livre acesso à pornografia, aos aplicativos que facilitam o encontro de natureza sexual. Então, o que a gente está fazendo? A gente está perturbando o jovem, a gente está confundindo. Existe um discurso do senso comum de falar que o sexo é um grande tabu e que isso necessariamente é uma coisa ruim, mas o que os dados, e tem muitas pesquisas americanas apontando nesse sentido, até pesquisas de feministas, como a que eu citei, que quanto mais se fala de sexo e quanto antes se fala, os problemas relacionados, eles ampliam. Então, gravidez adolescente, a família monoparental, DSTs. Então, o que eu acho que a gente tem que começar a ver é a discussão sobre educação sexual, ela é muito importante, né? Só que ela seria muito melhor aproveitada, como foi, por exemplo, o caso da minha educação, que isso era ligado ao currículo de biologia, certo? Então, da questão reprodutiva, enfim, de como que funcionam esses mecanismos. Não sair extrapolando sexualidade para comportamento, até porque os valores de tolerância com diversidade e as liberdades individuais, eles podem ser ensinados no âmbito de educação cívica, que está dentro da matéria de humanas. Fechou, Fefito? Quer finalizar com uma frase pra gente passar pro próximo assunto? Eu acho que falar de sexo não é falar de sexualidades. Eu acho que falar de sexualidades é importante, até porque nem todo colégio está preparado para, por incrível que pareça nesse país, está preparado para falar de prevenção e DSTs, porque tudo tá imbuído de ideologia. Mas tirando isso, eu acho que tá na hora do pai da Melody colocar a mão na consciência e refletir. Boa, mesmo. Vamos lá. Vocês acham que eu coloquei esse som do mestre Astor Piazzolla pra quê, hein? Hã? Pra falar do Pra Maradona? dançar um tango, Tango óbvio. diferenciado, Pra hein, falar do você Maradona? Da Cristina Kirchner? Não. Os presidentes do Brasil e da Argentina se encontraram ontem em Brasília. Na pauta, o Mercosul e a situação da Venezuela. Exatamente. Vini, por onde a gente começa, hein? O Macri, parece que o Bolsonaro, depois a gente pergunta pra ele não acompanhou o Macri até o final ali, da saída do palácio. Aqui é liberalismo, cada um faz o que quiser. Então é o seguinte, Edgar, vamos começar lembrando até que o Macri não esteve, né, na posse do Bolsonaro no dia 1 de janeiro, até porque ele estava em férias também, estava curtindo ali um período de férias, e vamos combinar que essa data, 1 de janeiro, não é legal para ninguém mesmo, né? Vamos ver se o Bolsonaro consegue mudar isso aí durante esses 4 anos de governo. Mas ele foi o primeiro chefe de Estado a visitar o Bolsonaro no Palácio do Planalto, acompanhado ali por alguns ministros, e tiveram conversas que, segundo eles, Edgar, foram bem produtivas aí para as relações entre os dois países que têm, nesses dois governos, muitas ideias em comum, né? Então, a ideia aí de um mercado mais aberto, das reformas econômicas, de um comércio mais dinâmico, o combate ao crime organizado, enfim, a ciência e tecnologia, né, que o Bolsonaro mencionou também durante o seu discurso, são projetos aí que coadunam, né, tanto do Brasil como também da Argentina. Então, eles tiveram algumas conversas em relação também ao bloco do Mercosul, como você mencionou, Edgar, e o Bolsonaro disse que, tanto com a ajuda da Argentina, como também do Paraguai e do Uruguai, eles querem aí propor uma nova agenda para o Mercosul, e destacou alguns pontos internos e externos que eles têm agora como objetivo. Vamos ver. No plano interno, o Mercosul precisa valorizar sua tradição original: abertura comercial, redução de barreiras, eliminação de burocracias. O propósito é construir um Mercosul enxuto que continue a fazer sentido e ter relevância. Na frente externa, concordamos que é preciso concluir rapidamente
as negociações mais promissoras e iniciar novas negociações, com criatividade e flexibilidade, para recuperarmos o tempo perdido. O Bolsonaro fala agora, eu já lembro do Adnet, né, Edgar? Então já tá automático, Tem uma né? pausa, né? É, aquela pausa. É Então. meio claudicante, assim. Vai lá. Mas enfim, então, e depois também dele falar aí sobre os objetivos aí do Mercosul, dessa nova agenda de trabalho que ele quer propor junto ao Maurício Macri da Argentina, ele passou rapidamente falando ali também que os dois países querem também tratar muito sobre a questão, né, da Venezuela, mas não deu muitos detalhes sobre o que seriam essas ideias aí dos dois países. Quando o Maurício Macri foi falar, aí sim ele foi mais incisivo, bateu forte na situação que está acontecendo agora na Venezuela e principalmente em Nicolás Maduro, a quem ele se referiu como ditador. Una preocupación por los venezolanos. Reafirmamos nuestra condena a la dictadura de Nicolás Maduro. No aceptamos esta burla a la democracia y menos el intento de victimización de quien es en realidad el victimario. La comunidad internacional ya se dio cuenta. Maduro es un dictador que busca perpetuarse en el poder con elecciones ficticias, encarcelando opositores y llevando a los venezolanos a una situación desesperante y agónica. Aí. Pois é, Edgar, ele falou que a Assembleia Nacional lá da Venezuela é a única instituição legítima do país. E quem se pronunciou sobre esse encontro aí do Macri e do Bolsonaro e também sobre... Acho que ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Vamos Quem fazer será? um suspense, Quem será vai. que se pronunciou pelas redes sociais? Acho que ninguém sabe. Sobre o encontro dos dois e principalmente sobre essa fala do Macri contra o Maduro foi Gleisi Lula Hoffmann, como ela se autodenomina no Twitter, a Gleisi Lula Hoffmann, que disse o seguinte, Edgar: esse presidente Macri é uma graça, né? A Argentina derretendo, com grave crise econômica, crescimento da inflação, aumento da pobreza, desemprego altíssimo, fechamento de empresas, até saques a supermercados. E ele vem aqui falar mal da Venezuela. É muita cara de pau. Ó, de saque a supermercado, só pra pegar um item dos que ela falou, os venezuelanos... Tá pior a coisa, né? Sabem bem. Né? Exatamente. Mas aí foi a defesa da Gleisi ao Maduro, né? Até porque ela foi uma das parlamentares aí que foi na posse do presidente venezuelano, né, Edgar? Olha, eu acho que esse diálogo, esse debate de ideologia, então, ele é saudável, ele confirma, né? Sem ele não existe a democracia. Você tem que ter os outros lados. Mas a Gleisi, meu, ela parece que ela vive um mundo meio paralelo. Um mundo paralelo, assim, né? Inclusive dentro do próprio partido, as pessoas aqui falam assim, não, ela tá lá, deixa ela lá, é um cargo que, tem que cumprir o mandato dela frente à presidência do PT, hein, Caio? É importante lembrar que quando a Gleisi foi a posse, né, do presidente Maduro, ela foi paga pelo PT, né, isso é fundamental, o apoio institucional do Partido dos Trabalhadores, especialmente porque o PT é o partido que mais arrecada fundo partidário, ou seja, de certa forma, foi o trabalhador brasileiro pagador de impostos que pagou por essa visitinha da Gleisi a uma ditadura. O que ela quis fazer aqui nesse tweet foi criar aquela situação do roto falando do rasgado, sabe, Edgar? Só que, da mesma forma que a gente já falou sobre sofisma ontem, né, sobre aquele raciocínio que produz uma ilusão de verdade, mas que tem uma certa inconsistência, né, que incorre em falácias como a da falsa analogia, saindo da lógica e indo para a retórica, que é um caso de afetação de imparcialidade. Você estabeleceu uma comparação entre a democracia e a Argentina, ainda que em crise, né, e a ditadura socialista bolivariana, é passar um atestado de mau caratismo. Né, sem dúvida nenhuma, assim, só para dar um dado econômico, macroeconômico, o PIB da Venezuela entre 2013 e 2017 retraiu 37%. Esse ano agora de 2018, a gente está falando numa queda entre 15% e 18% do PIB. Imagina a sua economia retrair 20% em um ano. É um negócio absurdo. A inflação venezuelana, que a gente já noticiou aqui várias vezes, que eu sempre falo mais de 1.000.000%, a última atualização é 1.600.000% ao ano.
A gente não consegue nem imaginar, assim, o que são esses números. Sem falar na fome, né? Ela falou de saquear supermercado. É óbvio que os venezuelanos estão fazendo isso porque é furto famélico, né? Você está num país em que em 2017 a população perdeu em média 11 quilos em um ano, né? E sem falar na parte da saúde, com os surtos de malária, tuberculose e sarampo, que afetaram até as nações vizinhas, como é o caso do Brasil, né? Vale lembrar que é a mesma cepa de vírus que chegou aqui pra gente via refugiados da Venezuela, 10 mil casos suspeitos, 1.700 confirmados e 10 óbitos espalhados por todo o Brasil. E aí, só para fechar, a similaridade que existe entre Argentina e Venezuela são governos populistas. Só que na Argentina, imagina, o Augusto Nunes, né, ontem estava me ensinando que a palavra argentino já foi adjetivo para descrever gente milionária. Porque, de fato, a Argentina estava entre as 5 principais economias do mundo até o começo do século XX. Então, assim, depois de anos de populismo, né, principalmente peronista, lembrando que os Kirchner se declaram peronista, houve toda uma decadência, né? Afinal de contas, né, o populismo, o socialismo, ele dura até acabar o dinheiro dos outros. Na Venezuela, a Revolução Socialista Bolivariana, ela acelerou isso de tal forma que em 2 décadas eles acabaram com o país. Mais uma máxima do Roberto Campos, né? A única coisa abundante no socialismo é a escassez. Será que também não tem a ver essa coisa da etimologia que você trouxe, que o Augusto te falou, do argentum? Prata. A prata, né? É isso aí. Pode ser associado. É isso aí, começou assim, né? Mas é doido, né? Essa estratégia da Glaze. Será que a gente não tá entendendo a estratégia por trás disso? Porque as principais lideranças... Eu realmente não tô entendendo. Qual seria? Acho que nem ela tá entendendo. Kamikaze, uma estratégia kamikaze, eu acho. Que até a Luciana Genro, um dos principais quadros do PSOL, vem a público criticar, fazer uma crítica ao governo e ao que acontece hoje na Venezuela. Quer dizer, há alguma coisa aí que a gente não tá enxergando. A gente não tá tendo capacidade para enxergar, eu acho. Vamos lá, agora 10 horas 37 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. A ativista e apresentadora Luísa Mel criticou o apresentador do Big Brother, Thiago Leifert, por causa de um comentário dele sobre veganismo. A participante Hannah deste BBB 19 é vegana. Foi por isso o comentário? É a única vegana do grupo, você sabe? É a única vegana, né? A Hannah, que, aliás, promete ser uma das participantes mais polêmicas, pelo jeito dela, né? Como ela se vendeu já lá dentro da casa, Edgar. E logo no primeiro dia já teve essa polêmica aí, pelo fato dela ser vegana. E aí o Thiago Leifert, na primeira conversa já que ele teve com os brothers lá dentro da casa, ele questionou a Hannah como que ela estava se virando, né? O que ela estava comendo, se os participantes estavam ajudando ela. E aí ela respondeu que estava comendo um pão lá, que as meninas até ajudaram ela a fazer um lanche. Aí o Thiago Leifert diz assim, mas pão pode? Não tem ovo, não tem leite? E aí ela fez meio que essa cara aqui que nós estamos vendo aqui na tela, meio de... Primeiro meme do BBB 19. Não, como assim? Não sei. Foi. Por quê? Porque os ingredientes que tem lá dentro da casa, os alimentos que tem lá dentro da casa, a embalagem não mostra quais ingredientes que eles são preparados, que eles são feitos. Então, de fato, ela não sabia, né? Então, o que acontece? Pode ser que aquele pão continha leite e ovo, que é algo que o vegano não consome, mas também pode ser que não. E ela até falou, né, nessa conversa com o Thiago Leifert, ela falou, os que eu como não. Né? A maioria não, mas alguns têm. E aí ele levantou essa lebre e ela falou, caramba, e será? Aí, ela fica até um pouco meio que assustada, né? E aí o Leifert fala assim, então você pecou, Hannah. Né? Já tem umas galinhas aqui na porta do BBB fazendo protesto contra você. Então assim, eu achei até que o tom que o Leifert lidou ali com ela foi um tom até de brincadeira, meio que provocativo. Até porque bem dele, né? É bem dele. Mas muita gente começou a chamar ela de vegana de Taubaté por causa disso. Não, já achei isso aí que o Vini também, vou nessa. Não vi,
Mas, pô, também, vamos lá, né? Uma brincadeira Tem que ali. relevar, até porque como foi a primeira conversa dele ali com os participantes, foi uma oportunidade até de quebrar um gelo entre o próprio Leifert e eles. A galera lá deu risada, curtiu. Nós vamos até colocar o áudio agora, para vocês perceberem e cada um também tirar a sua própria conclusão se o Thiago Leifert acabou sendo ofensivo ou não com a Hannah. Vamos ouvir. Ô, Hannah, você conseguiu comer alguma coisa? Você é vegana, né? Sim, eu consegui comer, pô. O que eles deram pra você? Eu fiz, a gente saiu fazendo a linda da Gabi fez pra mim umas brusquetas, pizza de pão, de lanche, a gente fez. O pão de forma, botei tomate, milho. Mas então você come ovo? Não como nada. Mas no pão de forma não tem ovo na massa, não? Não, tô só perguntando, juro, eu não sei, eu não sou especialista em pão de... Os que eu como não tem. Ah, tá. E, por exemplo, não pode nem mel, né? Errou! Mel. Não. Leite não. Será que tem? Hannah, você acabou de pecar. Não acredito. Hannah, você fez animais sofrerem com o seu pão de forma. É sério, Thiago. É sério, você fez animais sofrerem. Ah, vai, uma brincadeira. Então, assim, cada um tira a sua própria conclusão, mas eu achei que foi uma brincadeira do Thiago, até por uma questão ali de fazer uma provocação com a Hannah. E vou falar, isso acaba sendo bom pra ela, porque já aparece, já tem um pouco mais de disposição. Parece que a galera não gostou muito, né, Fefito? Ela virou o primeiro meme do BBB, gente. A foto dela virou o primeiro meme. Aí descobrindo que podia ter. Mas o Leifert também é importante dizer. Ele falou depois pra veio ela a público que o Big Boss, ou seja, o Boninho, a produção foi lá checar no pão e disse que não tinha ovo. Tranquilizaram ela, porque isso eu acharia uma sacanagem. Deixar a menina que tem uma convicção... Lógico. Com uma pulga atrás da orelha, entendeu? Vai que a menina nem o pão mais podia comer. Não ia comer mais pão. Isso seria uma grande sacanagem, mas depois parece que falaram pra ela que, enfim, tá tudo certo, pode, sabe, não tem. E eu acho que eles vão se preocupar um pouco com isso também, de poder informar ela e cada vez e mais. ela poder fazer suas escolhas lá e ficar com a consciência E pensa tranquila. que também os hábitos alimentares dela, a longo prazo, podem ser um grande motivo de conflito, porque vai chegar uma hora que as pessoas podem encher o saco de fazer uma comida específica pra ela. E ela mesma já disse que se viraria, mas como em reality show tudo fica muito grande, Fefito, pode virar um assunto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se uma pessoa fala, eu não bebo, eu não tomo, eu não bebo álcool, ela tem menos chance de entrar na casa? Porque as festas são conhecidas por a galera cair na bebedeira. Não, já teve monge no BBB, no BBB 6, no Mal Sucedido. Ele passava pelas festas tomando um chá, é isso? Column. Não, depois a gente Mas descobriu que o monge não era tão santo assim. Mas o fato é que... Mas teve monge. Aliás, já que estamos falando de BBB, e vocês sabem que eu acompanho, está na hora do plantão BBB. Está rolando desde ontem à noite uma prova de resistência na casa. Quantos temos ainda, Fefito? 4 pessoas, meu amigo Vini. Temos, bem. olha só, Paula, que é aquela menina que cria um porquinho, que aliás causou muita polêmica ontem quando vazou uma conversa dela dizendo que já consumiu cogumelos pro Danley. Cogumelos alucinógenos. Carol Peixinho, a nossa querida baiana. Alan, o surfista de Santa Catarina. E Tereza, a pernambucana lá de 52 anos, que tá surpreendendo todo mundo. São os 4 aí que estão disputando a última imunidade. Quem ganhar essa imunidade tá livre do paredão. Todos os outros, 14 pessoas vão pra um paredão do bem. Você tem que votar em quem fala. Deixa eu só falar aqui que é o seguinte, né? A maioria da bancada aqui entendeu que não teve problema nenhum nessa fala do Leifert. Ficou evidente que era uma brincadeira. Mas teve quem enxergou, sim, algum tipo de problema. Porque você percebe que naquele outro momento, depois que ele fala, você pecou sim, você fez animais sofrerem, né? Aí falou de animal, falou de quem? Luiz Amel. Né? Mexeu com o animal, mexeu com Luiz Amel. E aí, ela que também é vegana, foi lá, juntou uma coisa na outra e já meteu-lhe bala, fez textão na rede social contra o Thiago Leifert. Foi até educada, mas olha só, ela colocou essa foto primeiro com pão de forma, volta lá, Bruno, na primeira, e escreveu o seguinte: vegano come pão? E aí explicou o seguinte, né? Que a polêmica do dia, falou mais ou menos o que a gente já explicou aqui, né? Que grande parte dos pães não contém nem ovos, nem leites, mas muitos têm. Por isso, todo vegano vira um grande leitor de rótulos. Quanto ao programa, o BBB, os produtos na casa não tinham embalagem, então não tinha como a Hannah saber. Agora ela fala o seguinte, Edgar: quem me pareceu um pouco informado sobre a importância do veganismo foi o apresentador Thiago Leifert. Querido,
Veganismo não é apenas sobre ter peninha das galinhas. Não é uma luta menor. Muito pelo contrário. O veganismo parte da consciência de que o consumo de produtos e alimentos de origem animal é cruel e desnecessário, prejudicando não só a saúde, mas também o meio ambiente, os animais e a própria sociedade. E quem pegou carona nesse textão da Luísa Mel, Edgar, foi sabe quem? Dado Dolabella. Pasmem. Ele é Pasmem. vegano também, não Ele é? que não é Dolabella. feminista, ele que é mulherista ou vice-versa, E não também é vegano. E lembra que ele deu aula de veganismo E você lembra dentro que da ele prisão, falava que a Carmen né? que fazia dele uma pessoa agressiva? Exatamente. E ele falou que o pão que o Thiago Leifert compra na casa dele vem do sangue dos inocentes, Edgar. Brincadeira, hein? Uau. Ah, eu já minhas filhas brincaram comigo, né? Com essa história de, papai, aqui está o seu cadáver, pode comer, como carne, né? Entendi, elas não estão Meu comendo. Deus. Mas ficou tudo na brincadeira Mas lá é em muito casa. difícil ser alguém com restrições alimentares, assim. É Porque difícil. as pessoas não têm obrigação, obviamente, de agradar, mas e você também fica meio constrangido. Eu, por exemplo, não como mamíferos, eu não como carne vermelha, eu não como bichos da mesma classe que Fiquei eu. 11 anos sem comer carne vermelha, nem frango, nem aves. É sempre um drama. É sempre um drama. É sempre um drama, era difícil. Comi muito pão com vinagrete em churrasco. Você me lembrou, Edgar, de um sketch muito legal olha só, vou surpreender vocês agora, um sketch muito legal do Gregório do Vivier. Olha, brincadeira! Eu acho... Manda um beijo pra ele. Beijo, Gregório. O Gregório é fofo. Eu acho que era, inclusive, pelo Porta dos Fundos, em que ele era o garçom vegano. E aí, como é que é o bife aqui? É morto. Né? Um cadáver, era meio na linha do que as suas filhas fizeram, né? Então, eu não fui vegetariano, eu fui quase, eu fui ovo-lacto peixe-vegetariano, esse é o nome. Nossa, É isso aí que eu era. É verdade. É contagioso. É isso aí que eu era. Mas Olha o nome, de parece Harry nome, Potter. né? Bom, só para esclarecer aí pro ouvinte, são aquelas pessoas que comem apenas a carne dos peixes, né? Apenas os animais que nadam, né? E enfim, mas eu sempre tive muita admiração, tanto pelos vegetarianos quanto pelos veganos. Inclusive, minha ex-namorada era vegana e meu melhor amigo de infância também é vegano e ele é ultramaratonista, triatleta, então ele conseguia complementar aí a dieta dele, né, com proteína de outras fontes. E eu resolvi fazer essa restrição alimentar durante todos esses anos, primeiro por um aspecto moral, porque eu não me sentia confortável em comer nada que eu não tivesse coragem de matar com as minhas próprias mãos. Então, pescar era um negócio que eu me sentia confortável, mas daí já a matar um mamífero, né? Então, um bovino, um suíno, um caprino, eu falei, não sei se eu fico à vontade para matar esses bichos, então não vou comê-los. Aliás, muito também na linha daquilo que o Wilbert, o marido da Fernanda Lima, que teve uma polêmica, né? Que ele matou o animal que ele ia comer. O cordeirinho. Para mim, isso daí faz todo sentido, inclusive eu acho um ritual bacana esse, de você respeita mais o seu alimento e você entende o que está por trás dele. E ainda tem um aspecto ambiental que é muito interessante. De fato, quando você consome proteína animal, do ponto de vista de utilização dos recursos naturais e de perda energética, né, isso prejudica a ecologia. Você precisa de toneladas de recurso em termos de água, pastagem, área cultivável para alimentar um bicho até que ele cresça e esteja na idade do abate. Você tem uma fonte de energia primária aí dos vegetais que é mais rápida. Agora, sim, é óbvio que eu não ignoro a importância do consumo de proteína animal para a evolução da espécie humana. Eu entendo os conceitos de cadeia alimentar. Eu não sou um radical nesse sentido, até porque hoje em dia eu sou o que se chama de flexetariano. Eu evito o consumo de proteína animal. Mas eu já voltei assim, principalmente quando eu vou pro Rio Grande do Sul, que é um lugar que eu adoro, eu não resisto aí a um bela churrasquinho. Costela, né? Exatamente. Um fogo de chão ali, né? Exatamente, eu traí o movimento. Mas é muito interessante o argumento que, quando o Vini mostrou o tweet aí da Luísa Mel, o argumento que ela usa é válido, é um convite à reflexão, de falar assim, olha, alguns hábitos nossos, eles são desnecessários. Da mesma forma que você vestir um casaco de pele. A gente pode sim ter uma vida saudável consumindo muito menos proteína animal.
Então eu acho isso muito interessante. Mas acerca da fala do Leifert ali, como é que você... A brincadeira. Eu achei isso uma simples brincadeira. Eu achei que ele foi acho que mais no eu também não achei nem um pouco ofensivo. Exagero. Agora, foi de boa, né? Um fenômeno que chama a minha atenção é o seguinte, né? Bom, quando você diferencia a sua dieta, de certa forma, isso você cria um subgrupo, isso é uma divisão social. Mas é muito impressionante como tem gente que faz uma capitalização política em cima disso. Eu segui algumas páginas de vegano e eu conseguia ver a instrumentalização da causa em nome de ideologia política. Você fala assim, caramba, a galera tá partidarizando até hábito alimentar. E aqui, de novo, se você for ver, entre 10 páginas de vegano estão associados à esquerda. E é muito louco, porque eles têm, parece um faro instintivo para divisionismo social. Você é de direita. Eu tô de direita nessa eu tô de direita. E aí do outro lado tem outra crítica também, e isso vale para veganismo, vale também para ateísmo. Eu sou ex-ateu, então eu falo com propriedade disso. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube que eu conto um pouco dessa história. Sou ex-ateu? Pô, depois você conta como é que cada dia a gente descobre algo do Caio. Você acredita em ex-ateu? Ou será aquele que faz a discussão do ex-gay? Você acredita em ex-ateu? Pô, mas essa é uma discussão super válida. O pessoal vai lá, tem um monte de reiterismo no meu vídeo sobre isso. Agora, o que a gente vê um pouquinho na Luísa Mel e muito no post lá do Dado Dolabella. Você querer ganhar pessoas para sua causa com um discurso que pressupõe aí, ou que dá a entender uma superioridade moral, não funciona. Não é assim que você é persuasivo. Né? Então, assim, chamar a pessoa de querida, falar que o cara faz animais sofrerem, isso não é uma forma inteligente da gente conquistar pessoas por uma causa que é nobre. Vamos lá, vamos seguir de volta à política aqui. Nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, o secretário especial de Assuntos Fundiários, Luiz Antônio Naban Garcia, disse ontem em entrevista à Veja que pretende fechar as escolas do MST. Abre aspas aí, ó. Não dá para o Brasil admitir em pleno século XXI fabriquinhas de ditadores. Não dá para admitir escolas de marxistas, de leninistas, de bolivarianos que ensinam crianças a invadir e cometer crimes. Vamos fechar as escolas e punir os responsáveis pela doutrinação. Aliás, isso tem que ser qualificado como crime. Crime de lesa pátria, fecha aspas, disse Garcia, que é presidente licenciado da União Democrática Ruralista. Os entusiastas dessas escolas, no entanto, argumentam que elas são referência em alfabetização no campo. Caio, eu vou continuar com você para você avaliar isso, mas fiquei pensando, agora nessa brincadeira que a gente diz, quem come carne à direita, quem não come à esquerda, imagina os acampamentos do MST. Os caras fazem altos churrascos lá, meu, fogo de chão queima solto lá. E eles são de esquerda ou de direita? São esquerdaça. Outro dia eu falei nisso no Twitter, várias pessoas vieram me dizer que não é nada disso, Edgar. Você vê que eu tô confusa, eu estou muito confusa. A gente tá vivendo num mundo que o nazismo virou de esquerda, né, amor? Então, hoje em dia ninguém sabe de mais nada. Vamos lá. É o que todo mundo quiser. Ô Caio, e essa história aí das escolas, né, nos centros do MST? Isso é um assunto muito delicado, né? Porque é o seguinte, vamos falar sobre o movimento Sem Terra. Algumas coisas. Primeiro, ele é um movimento de altíssima, vamos dizer assim, octanagem política. Né? E para você ter uma ideia, ele tem um viés revolucionário, Edgar. Sabia que o MST não tem CNPJ até hoje? Isso porque a clandestinidade faz parte do ideário revolucionário, socialista, marxista e por aí vai. Então, assim, não dá para falar que a gente está lidando com uma ONG, com uma OCIP, né? E a julgar pela destruição de pesquisa, pela invasão de terra mediante violência, não dá para falar em movimento social. Então, nesse sentido, é óbvio que a sociedade civil e o novo governo vão contra isso. Sobre os prêmios, eu fui atrás, né, dessa premiação. O que, na verdade, existe eles têm um método de alfabetização que foi criado, adivinha só, em Cuba, que se chama Yo Si Puedo, então Sim Eu Posso. Né? E ele ganhou em 2006 o prêmio Rei Sejong de alfabetização da Unesco. Né? E os países em que essa metodologia de alfabetização foi implementada, Venezuela, Argentina e Cuba, além do Brasil. É uma alfabetização relâmpago, são 65 aulas e tem aí uma cartilha, tem alguns vídeos. Agora, não dá para confundir isso com a escola sem terra em si.
eles não estão sujeitos à lei de diretrizes e bases da educação. Então, não é o mesmo currículo, eles não cumprem sequer o período letivo de 200 dias. E a justificativa deles para isso é o seguinte: a gente respeita o tempo de cada aluno na construção do seu conhecimento. Então, eles não cumprem aí questões mínimas, declaradamente uma pedagogia socialista, né? Baseada nas ideias do Paulo Freire, nos fundamentos do José Martí e do Che Guevara, que inclusive batiza algumas escolas. Tem escola Che Guevara, tem escola Carlos Marighella, né? O autor do manual do guerrilheiro urbano, que a gente já falou aqui, e é uma situação grave. Eles dizem que são 2.000 escolas com 200.000 alunos. A gente está falando aí do descumprimento do currículo básico, não tem acompanhamento do MEC, só que muitas vezes, dependendo de quem é o governador dos estados, há uma parceria com o poder público em que o MST escolhe os docentes e é dinheiro público que financia essas aulas. Então, é muito complicada essa história. De fato, escola é lugar de aprender e não de doutrinar, mas também não pode ser cometidos excessos e, acima de tudo, o bem da criança tem que estar como protagonista de qualquer decisão política que for tomada a esse respeito. Vamos lá, então, para a hora certa. Quem é que está aí para falar a hora certa? Já que o presidente está envolvido. Já que eu fui citar, pela ordem. 11 horas, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Nossa, fez ao vivo a vinheta, Ed. Que legal. Internautas estão com a pulga atrás da orelha em relação a um desafio que tomou conta das redes sociais nos últimos dias, meus amigos espectadores, meus ouvintes deste programinha de rádio. É o tal do 10-Year Challenge. Paulinha, vamos falar dessa história? Você que... Eu fui adepta. Você abraça qualquer coisa. Eu lembro do Pokémon Go. Sim, eu jogo Pokémon Go. Você tava Compartilhou jogando. minha localização? Não estou nem aí. Quer pôr um chip na minha cabeça? Pode pôr. Mas, miga, você fez o Ice Bucket Challenge também, não? A gente fez com a Dani Taranha, uma outra pessoa aqui do programa, ela foi obrigada a fazer. Beijo Dani Taranha. Mas Paulinha, ela mostrou a intimidade toda dela. Ela colocou aí nos dados, minha algoritmos. grande intimidade. Aquela procurava na casa, no banheiro, na sala, Tava no vendo quarto. Pokémon em tudo que era lugar. Olha lá. Mas e agora então, embarcou nesse 10-Year Challenge. eu sou early adapter. Não interessa a que dados vão, enfim, Remoçou, e pra onde vão os meus dados. Remoçou, olha lá. Mas a verdade é a seguinte, existe mesmo uma dúvida, por exemplo, da onde começou esse negócio dessa hashtag? Ninguém soube identificar. É associado a algum produto, algum lançamento? Vai saber, Edgar. Amanhã aparece aí o filme dos 10 anos da sua vida. E aí você estava envolvido numa ação de marketing sem saber. Então esses são, por exemplo, riscos que você se coloca quando você embarca numa brincadeira que acontece na internet sem regras. Porque quando você, por exemplo, baixa um app, como o Pokémon Go, ou aceita participar de alguma rede social, alguma coisa assim, normalmente tem os termos de uso. E aí você lendo esses termos de uso, você vai descobrir para que é que vão usar os seus dados. E aí você decide se você quer participar ou não. No caso de uma tag dessa, a gente não sabe direito para onde é que vão essas infos. No caso, a nossa info, qual seria, Edgar? Qual? O nosso envelhecimento. Como as pessoas envelhecem, né? E isso pode ajudar a treinar um algoritmo a fazer essa identificação, fazer essa projeção. Alguém pode usar essa peneira que a gente faz através da tag para desenvolver uma tecnologia. Mentira! Que não obrigatoriamente pode ser ruim. Por exemplo, na Índia, no ano passado, a polícia usou a tecnologia de reconhecimento de face e conseguiu encontrar mais de 3.000 crianças sumidas em uma semana. Se esse mesmo sistema tivesse, por exemplo, essa tecnologia de projetar o envelhecimento, ele poderia estender para crianças que estão sumidas há muito tempo. E aí seria uma causa nobre. Eu adoraria a gente saber contribuir com a velho. minha foto de envelhecimento. Para identificar crianças sumidas, por exemplo. Ainda bem que tem um lado bom, né? Mas tem um lado ruim também, Edgar. Tem o da vaidade, gente. A gente vai ver como a gente vai ficar, a gente já vai corrigindo tudo antes. Já não, vai. Pior, os planos de saúde e de seguro. Eles podem olhar ali a sua cara com projeções, cruzando o seu envelhecimento e entender que, essa pessoa aqui tá envelhecendo mais do que a maioria.
ela tá aparecendo mais abatida, e aí o seu seguro ser mais caro, você entendeu? Porque pela face, ela percebe que você tá fora de uma média de envelhecimento da maioria. Então tem vários tipos de uso que podem acontecer e que a gente não para pra pensar e tá simplesmente postando numa brincadeira. E esse foi o alerta que uma especialista em tecnologia, a Kate O'Neill, fez numa matéria muito legal pra Wired, onde ela diz, gente, eu não tô dizendo que isso é um grande perigo pra sua vida fazer essa foto, mas pensa no que você compartilha com o mundo, né? Inclusive, com essas fotos, tem gente que narra histórias. Onde morava, que universidade estudava, e tudo isso, de alguma forma, tá público e pode ser usado sem o seu devido consentimento. Beijo pra Cambridge Analytics, né? Do Facebook, vocês bem se lembram. Usaram os nossos dados lá, não nossos, dos americanos. E ninguém exatamente assinou um contrato pra ceder esses dados. Então é um alerta, tá aí, joguei pro mundo, Edgar. E vocês decidam. Não, e não é teoria, tudo bem não ou é não. teoria da conspiração. Me lembrou de 2 outros casos, já que você falou do Facebook. Eles já declararam que eles sabem quando um casal vai começar a namorar e quando o casal vai terminar, pela frequência de postagem e interação entre o casal. E também, isso já vem lá de trás, a análise de dados. Tinha algumas redes de supermercado nos Estados Unidos que sabiam que a mulher estava grávida antes dela saber. Mas, gente, não dizem que quem posta menos é mais feliz? O Fefito começou, engatou numa relação agora. Engatei na relação, estou muito feliz. Tá recebendo posts ali de enxoval, de... Viagem romântica. Não tô não, aceito. Inclusive, @Fefito no meu Instagram, pode ir lá, mentira. Mas você sabe o que eu acho, de verdade? É que essa tecnologia de reconhecimento facial, ela vai ser ampliada. Porque eu lembro que a Sônia Bride fez uma reportagem na China um tempo atrás e ela mostrou que ela conseguia pagar algumas coisas pela face. Um reconhecimento facial já pra debitar coisas da conta dela. Perfeito, mas e aí, como é que fica a história de que as pessoas sempre se postam lindas, maravilhosas, photoshopadas? Eu, por exemplo, nessa foto. Aí tem uma mentirinha aí que os algoritmos vão ser enganados. Vão ser enganados, mesmo porque tem gente que não quis participar, tipo a Anitta, que falou, queridos, 10 anos, muitas plásticas, não vou por foto, Isso esqueçam. E aí ela resolveu fazer o quê? Um manifesto ecológico, Edgar. E postou uma foto pra conscientizar o pessoal sobre o aquecimento Adorei, global. Anitta, boa. E aí escreveu, apesar das minhas 700 plásticas que me fazem desacreditar nas fotos antigas, juro que esse é o desafio dos 10 anos que mais me choca. Boa, meteu ali uma calota polar ali e um derretido polar. Um gelinho. É assim que eu chamo polar. o que aconteceu. Vamos ver o que os nossos ouvintes estão pensando a respeito desse assunto. Vamos conferir as mensagens que chegaram pra gente aqui pelo WhatsApp. Vai lá, Bruno. Show, aqui é a Valentim Crescente de Rio do Sul, Santa Catarina. Olha, não entrei no desafio e realmente acho que isso daí pode ser alguma coisa da indústria cosmética. Há 10 anos atrás eu tinha bastante cabelo, agora não tenho, eles vão querer me vender um implante de cabelo. Mas isso não vai acontecer. Assumo minha careca com muito orgulho. Valeu, pessoal. Tchau. Tá lustrada. Eu aceito. E aí, galera do Morning Show, aqui é o Leonardo falando de Fortaleza. A minha ideia sobre esse desafio dos 10 anos é que ela vai repercutir da mesma forma que repercutiu aquele outro desafio ou atividade que escandalizou depois, né, no Facebook com aquela empresa Cambridge, onde eles usaram as informações coletadas, né, naquela brincadeira para utilizar como estratégia de marketing contra nós mesmos. Então, como o Edgar falou aí, eu acho que esse desafio aí é uma maneira que as empresas vão utilizar para descobrir como é que a população envelhece e usar depois contra nós numa outra estratégia de marketing aí. Um abraço, até mais. As empresas estão assim, ó. Que medo que a indústria cosmética me dê mais cabelo. Se for isso, eu faço o meu 10-year challenge. Não fiz ainda. Ajuda. O Paulinho, eu vou falar Vaulinha. Pode me chamar de Vaulinha. Vaulinha, vamos falar do desafio proposto aqui pro nós deste Morning Show. Há quantas anda aí, né? O desafio dos 4 anos, né? Sobre as pedras que, digamos assim, Jair Bolsonaro vai encontrar ao longo do seu caminho aí. Eu diria que o nosso presidente pode entrar na tag, tá tudo lá dividido pra ele conferir o que é que ele tem que fazer. Eu separei aqui da brasileira trabalhadora. Ela disse o seguinte, Edgar: o Morning Show entrou na minha vida num dia qualquer desses últimos 4 anos e enriqueceu as minhas manhãs. Amo vocês, seus lindos. Eu separei esse porque me emocionou. Eu separei um outro, não sei se o Bruno chegou a pegar, Bruno, que
é muito maravilhoso e trata de uma história que a gente ainda não comentou aqui. O Coelho Hop escreveu: esse é o ovo da sorte. Ele foi curtido milhões de vezes. Se você fizer RT, vai ter a mesma sorte desse ovo que desbancou a foto mais likeada no Instagram, que eu acho que era do nascimento da filha da Kylie Jenner, uma coisa assim. Um simples ovo de ar. Eram 18 será que era milhões uma da massa Kylie. de manobra? Será que era uma coisa de banco de dados? Será que amanhã esse perfil vai virar da MC Melody? Será que esse ovo Não tava sei. cozido? Será? Grande mistério. O escritor e filósofo Olavo de Carvalho chamou de semi-analfabetos os parlamentares do PSL que foram à China avaliar a tecnologia de reconhecimento facial implementada no país asiático. Vamos contar essa história? Esqueceu de acrescentar aqui, astrólogo também, hein? E vocês vão Olavo. ver que essa história tem tudo a ver com o desafio dos 10 anos, né? Até porque o Olavo de Carvalho, nesse vídeo que ele gravou, Edgar, disse que tem algo por trás aí dessa tecnologia que os parlamentares do PSL, de outros partidos também, como o DEM, como o PSD, foram avaliar lá na China. Agora, olha só, Edgar, eu quero mostrar 2 vídeos antes da polêmica aí do Olavo, porque a viagem por si só já tem reservado bons momentos. O deputado eleito Luiz Miranda, do DEM, ele tá registrando, né, tá gravando alguns vídeos. Olha só esse primeiro, eles dentro do voo, e ele fez uma brincadeira com relação àquela polêmica da Damares, lembra? Do menino veste azul, menina veste rosa. Olha só a brincadeira que ele fez lá dentro do voo. Vamos ver. Fala galera, eu tô aqui com meu amigo Kleberzão, irmãozão, estamos indo pra China. É isso aí. Numa missão onde conseguimos trazer vários parlamentares com um objetivo único, mostrar a diferença entre o Brasil e a China. Say hello. Say hello to Brazilian guys. Daqui. Bom, voltando ao assunto. E nós acabamos de receber aquela necessaire. Qual a sua necessaire, irmão? A minha é azul, ó. Azul. Eu vou pegar a minha necessaire. Azul. O que tem dentro da necessaire, irmão? Vamos lá, meia pra você andar, máscara pra dormir direitinho, pasta de dente, escova de dente. Olha essa completa. Agora, sabe o que é mais interessante? Qual a cor da sua necessaire, linda? É um rosa com vinho, assim. Linda, não é? Homens recebem bolsinha azul e mulheres bolsinha rosa. Damares, você estava certa, meu amor. Mas a aeromoça tava vestida de azul, fala pra ele. E essa... Não tava? Você não ouviu? É verdade. Apareceu no vídeo, eles brincaram com ela, inclusive. Verdade. E essa mulher que ele chama de linda é a Carla Zambelli, que é deputada também eleita pelo PSL. Luiz Miranda também gravou um outro vídeo. Mas eles estão indo pra China com dinheiro público? Não, Fefito, eu vou até explicar isso também. Porque vai rodando outro classe vídeo. é executiva, né? É importante saber. Vai rodando outro vídeo, Brunão, que ele tá mostrando também um hotel lá. Aí já na China, eles todos deslumbrados lá com o hotel na China. Minha deputada. Olha lá. Top, né? Ei, grandão, fala a verdade. Gostou do hotel? Olha, 100% hotel de alto nível. Muito bom. Galera, E aí, respondendo a pergunta do Fefito, o Luiz Miranda, que gravou esses vídeos, colocou na legenda, né, de um dos vídeos que ele gravou, que os deputados que só assumem o cargo em fevereiro estão indo lá com dinheiro do próprio bolso, né, que não tem dinheiro público envolvido na jogada. Então quem quis ir de executivo aí teve que bancar aí uma boa grana. Mas vamos pra que bom, polêmica. pagar mico do próprio bolso é ótimo. Então, aí cada um se vira como pode, né? Aí é o seguinte, Edgar, a Carla Zambelli, esse Luiz Miranda e outros deputados, tinha uma senadora também, a Soraya Tronic, eles foram lá avaliar então esse sistema de tecnologia de reconhecimento facial lá da China em aeroportos, que pode se estender também para metrô, para outros lugares públicos, com a intenção de melhorar a segurança pública. Quem não gostou muito dessa viagem, dessa intenção, foi o Olavo de Carvalho, que gravou um vídeo, Edgar, dizendo o seguinte: olha, muitos falam que eu sou o guru do Bolsonaro. Se eu fosse, certas coisas não estariam acontecendo, como essa viagem aí de alguns parlamentares do PSL. Primeiro porque ele fala que a firma que trata disso é altamente suspeita e que o representante dessa firma já foi preso em 3 países diferentes, Polônia, Estados Unidos e Canadá, por atividades de espionagem. E aí ele diz que
Se essa prática for aplicada aqui no Brasil, em aeroportos aqui do Brasil, nas ruas, em lugares públicos, nós estaremos entregando para a China todos os dados de cidadãos brasileiros. E quem pode sofrer com isso também, principalmente, são os refugiados chineses que estão aqui no Brasil. E aí, né, aquele jeitão do Olavo chamou os parlamentares de idiotas, né, de palhaços, e também fez uma crítica mais específica a Carla Zambelli. Vamos ver. Vocês estão entregando o Brasil à China. É o poder chinês. Você acha, aqui tem um idiota que diz, tem a lei tal passada no governo Temer, é adequada para a defesa dos brasileiros contra a violação dos seus dados. Você acha que uma leizinha brasileira vai controlar o sistema de informação chinês? Vocês são idiotas, meu Deus do céu. Vocês têm ideia da extensão da tecnologia chinesa de controle comportamental? Vocês não estudaram nada disso e nem querem estudar. Estão achando lindo porque foram convidados para ir para a China. Esse é um bando de caipira, inclusive você, Carla Zambelli. Nunca vou te perdoar isso aí. Já te ajudei muito, já te apoiei muito. Se você não sair desse negócio, eu não falo mais com você. Quem diria que Olavo de Carvalho ganharia minha concordância? Ele tem um jeitão. E falam tanto de comunismo, vão pra China. Esse povo do PSL não consegue entender também. Falei. Vai, Vini. Corrigindo não, dando uma explicação sobre a informação que eu falei aqui sobre o dinheiro, tá? Porque aqui nas redes sociais algumas estão falando que eles foram com dinheiro da China, mas o Luiz Miranda colocou no Instagram dele o seguinte: não assumimos como parlamentares, não recebemos salário, pois só assumiremos em fevereiro. O governo brasileiro não pagou nossa viagem. Quem quis ir de executiva teve que pagar do bolso e o objetivo da viagem é conhecer as tecnologias chinesas. E aí a Carla Zambelli, Edgar, também interrompeu um pouco da viagem para responder, então, o vídeo aí do Olavo de Carvalho, e parece que realmente a amizade foi rompida. Vamos ver. China. Eu sou muito mais brasileiro do que muita gente aí. Aliás, eu vivo no Brasil. Eu moro no Brasil. Diferente de pessoas que estão nos criticando e que moram há anos e anos fora do Brasil. Então, vamos por aí, tá bom? O Olavo de Carvalho falou que me apoiou. Muitas vezes ele me orientou, algumas vezes fizemos hangout, mas o apoio dele na eleição foi para Joyce Hasselman, não foi para mim. Então, eu não devo a minha eleição. Desculpa, a internet está muito ruim. Tá ruim mesmo. De cabeça quente, que a gente não gostaria de falar, né? Acaba depois se arrependendo do que falou. Então eu prefiro... Esse BBB eu quero tava assistir. muito boa, até porque ele tava na China, mas pra quem não entendeu, ela falou que apesar de alguns apoios, na eleição o Olavo de Carvalho apoiou a Joyce Hasselman e não ela. Pois é, então, né? Bom, o Partido Comunista, o PCC, Partido Comunista Chinês, ele quer ter segundo o ofício que ele mandou para a executiva do PSL, ele quer ter uma relação pragmática, né, com os líderes aí do partido do Jair Bolsonaro. Vamos lembrar na campanha que uma das máximas que o presidente dizia era tudo bem a China comprar no Brasil, jamais a China comprar o Brasil. A gente acabou de ter uma discussão bem ampla aqui sobre segurança de dados, né? Esse é um debate válido, inclusive eu estava vendo aqui os tweets, o líder do MBL, o Renan, falou inclusive que essa é uma tecnologia da China que consiste num monitoramento Black Mirror, fazendo aí referência à série do Netflix. Eu achei interessante essa avaliação, e tem mesmo que tomar muito cuidado, né? Esse tom de deslumbramento que os parlamentares mostraram é absolutamente inadequado a uma viagem protocolar. E pelo que eu vi na nota, todas as despesas de passagem, hospedagem e alimentação correm por conta do Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Certo? Então, que já seria diferente do que o... Já seria um pouco diferente, eles estão indo de executiva, talvez eles tenham pagado aí só para fazer o upgrade, o upgrade na passagem e tal. Agora, menos mal
Até porque, se não fosse dessa forma, vamos lembrar que o PSL esse ano tem direito a um fundo partidário de 110 milhões de reais, como segunda maior bancada do Brasil, o que é um verdadeiro absurdo, e que muitos desses parlamentares se elegeram com um discurso contra a velha política, falando que iam abrir mão desse dinheiro. Vamos ver. Agora 11 horas 24 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Hoje, quinta-feira, é dia de estreias no cinema. Paulinha tem uma pérola para a gente agora, hein? Olha, eu vou falar de Vidro pra vocês rapidinho, que é um filme super esperado dos fãs do diretor Night Shyamalan, que explodiu com o Sexto Sentido em 99 e depois criou heróis e também vilões em Corpo Fechado de 2000 e Fragmentado agora de 2016. Em Vidro, ele vai juntar todos esses personagens aí, o Bruce Willis, o James McAvoy e também o Samuel L. Jackson. Vai incrementar isso com uma psiquiatra, que é a Sarah Paulson, especialista em pessoas que têm um distúrbio, Edgar. Elas acreditam que têm superpoderes. Então, vamos ver como é que o Shyamalan vai fechar essa história. As outras dicas de cinema estão lá no meu blog, jp.com.br/Paula Carvalho. Tem 2 filmes com a Nicole Kidman, tem animação incrível para as crianças e um filme estrangeiro que pode concorrer ao Oscar, Edgar. Muito bom. E as pessoas veem mais no teu blog. Eu queria... Caramba, ela é rápida e eficiente. Falaram que eu tinha 40 segundos. Brincadeira. Eu aprendi com o Nilson César a ser rápida assim. Ó, eu queria, só pra gente fechar aqui na musicalidade, aqui, falar um pouco do Brian May e da aparição ali. Vazou um vídeo, viralizou um vídeo. Vocês devem ter visto esse vídeo aí nas redes, né? Do Brian May no estúdio. Olha, a gente tá acompanhando, ó. Ele tá no estúdio. Pera aí, deixa eu fechar isso aí. Abre o som aí, que tá sem som, Bruno. Tem o áudio aí pra gente? Volta ele aí do início. Apenas a gente tá sem o áudio. Queria que a gente pudesse escutar o áudio aqui. Bom, na verdade, assim, eu vou deixar aqui a minha trilha, então, enquanto rola aí o áudio aí do vídeo do Brian... Ah lá, agora sim, ó. A gente tá vendo aí o Brian May ostentando sua guitarra Guild, olha lá, ó. Mandando um solo no estúdio ali, ó. Incrível! Demais. Aí tem uma imagem que vai circundando ali a figura do Brian May, que foi feita, obviamente, pelo diretor do Bohemian Rhapsody, o Bryan Singer, né? As filmagens estavam acontecendo, o Brian May apareceu no estúdio, e aí o ator que interpreta... Que é igualzinho. Que é igualzinho, olha lá. Eles param... Olha lá, that's brilliant. I love that. So now what? Aí eles ficam brincando ali, ele faz o solo de Bohemian Rhapsody e o ator que faz o Brian May é o Gwilyn Lee, né? Chama ele, convida ele pra entrar na sala, eles estavam ainda filmando e o Brian faz essa brincadeira ali, ele manda esse solo ali, ó. Olha lá. Nossa, arrepiei, sabia? Incrível. Criador e criatura. Criador e criatura ali. E ele fala assim, o Brian May fez o post, né? Comentando sobre esse vídeo e fala que ele tá curioso para ver as outras imagens desse momento, porque eles continuaram a fazer a filmagem, né? As câmeras continuaram rolando enquanto ele tava por ali. E aí ele até fala, olha, vocês podem achar alguma diferença nesse solo que eu faço e no solo que ficou na edição, né, final do filme, porque a gente aí depois teve tempo de dar aquela polida, aquela burilada na trilha e tal. Eu acho legal todo mundo aplaudir o Brian May, porque ele é um dos responsáveis por levar esse projeto pro cinema. Sim. E muita gente ficava criticando e pesando muito na deles, no sentido de achar que o filme ia ser chapa branca e tal. E independente do que foi o filme, eu acho que deu um resultado muito legal pros fãs do Queen. É isso então aí. Acho que ele tá com a consciência tranquila, ainda vai solar muito nessa vida. Vai solar muito. Aliás, você falou uma coisa curiosa, porque o Brian May, ele é um puta guitarrista. Mas ele é conhecido como um cara do solo, então os solos dele são arrebatadores, assim, aquele solo que você para e abre a boca, fica babando, assim, né? E aparentemente, pelo que a gente vê no filme, é um gente boa, né? Aparentemente, sim. Gostaria de conhecer. Antes de ir embora, tem aí o da Pena. Vocês mandaram bem, hein? Obrigado, da Pena. Pouco tempo, deu tempo ainda de 2 notícias e ficaram boas. Paulinha, tá satisfeito? Vamos aí pro nosso Twitter, pro Felizardo do Twitter. Acho que eu vou escolher aqui Joyce Carvalho, querida. Vou falar com da você. Família? Não é da família, não é. Foi um sorteio cego aqui que eu acabei de fazer. E ela participou do desafio, pôs foto
falou que esses 10 anos me fizeram muito bem, mudou o meu pensar. Ela pôs a foto do desafio dos 4 misturado com o dos 10. Entendeu? Tá falado, Levou garota. aqui o prêmio. É isso. E a gente finaliza essa edição do Morning Show, nos despedindo aqui, agradecendo o prestígio da sua audiência diária aqui com a gente no Morning Show. Muito obrigado, hein? Tchau, povo. Amanhã a gente volta. Cuidem-se, hein? Tchau.